Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha nas várias plataformas de podcast, que está nos acompanhando pelo Deezer, pelo Spotify, acompanhando pelo Apple Podcast ou pelo Google Podcast, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou aqui no Facebook, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um grande prazer receber você. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, ou seja, todo aquele conhecimento produzido dentro da universidade, nós levamos para fora da universidade. Cada programa tem um tema diferente e hoje nós não poderíamos deixar de tratar de um assunto que é um tema internacional. Estamos nos referindo ao 11 de setembro de 2001, ou seja, 20 anos dos atentados de 11 de setembro de lá de Nova York, atentados que foram perpetrados pelo Al-Qaeda, mas também podemos fazer referência ao 11 de setembro de 1973, um ataque norte-americano em Santiago do Chile contra o presidente eleito Salvador Allende. Então são temas importantes, um tema relevante que nós não poderíamos deixar de ter um convidado todo especial. Eu estou me referindo ao professor Mamadou Alpha Diallo. Ele é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pela mesma universidade e bacharel em Administração pela PUC do Rio Grande do Sul. É professor dos cursos de graduação em Relações Internacionais e Integração, docente da pós-graduação Lato Sensu e Estrito Sensu em Relações Internacionais na Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, coordena o curso de especialização em Relações Internacionais Contemporâneas e é vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de Integração e Relações Internacionais da UNILA. Professor Mamadou Alpha, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Boa tarde a todos, muito obrigado. É um prazer estar aqui e cumprimento aos ouvintes também. Legal, professor. É sempre muito bom receber profissionais de alta gabarito aqui no programa Globalizando. E eu não faço o programa sozinho, temos 3 acadêmicos de relações internacionais muito bem preparados para participar desse programa. Quero dar as boas-vindas para o coordenador da equipe de conteúdo, o Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo? Olá, professor Mário Tito. É um prazer estar aqui nesse programa todo especial, hoje, dia 11 de setembro de 2021. 20 anos do terrorismo internacional, um tema incrível de ser estudado. Então, com um tema incrível, o participante, o nosso entrevistado, tem que ser incrível também no que faz. Sérgio, Larissa, é um prazer estar aqui. E você que está nos acompanhando, aproveite a aula que a gente vai conseguir proporcionar para você que está nos acompanhando nessas diversas plataformas. E se quer acompanhar esses e outros temas, é só ir aqui no nosso Facebook, Programa Globalizando, que as lives de todos os programas estão salvas lá. Legal, Eduardo, seja bem-vindo. Quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 8º semestre, também que está presente, a coordenadora do grupo de entrevista do Globalizando, Larissa Schoenberger. Tudo bem, Hiro? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, professor Amadorra. Eu estou muito feliz de estar aqui, apresentando essa live e também gostaria de incentivar as pessoas, como sou da equipe de perguntas, que se você tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver tendo live, você pode mandar alguma pergunta para a gente aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo para você ao vivo ou em alguma das nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @Programa Globalizando. Legal, Larissa, seja bem-vinda. E completando o nosso time de apresentadores hoje, o acadêmico do 6º semestre de Relações Internacionais, coordenador da equipe do Globalizando News. Estou me referindo a Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Larissa e Eduardo, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor Mamadou, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, um tema tão importante, eu não podia contar com alguém menos importante quanto o senhor. Estava ansioso para ter essa aula aqui, tenho certeza que todos os nossos ouvintes também estavam. E olha, gente, se vocês perderem alguma parte do nosso programa, algum bloco, e quiserem saber ou quiserem fazer alguma pergunta, acompanhem as nossas redes sociais que estão passando agora aqui na barrinha de baixo. E podem fazer perguntas aqui no nosso Facebook também, que é o Programa Globalizando. Legal, então, para você que está acompanhando o programa Globalizando, vamos iniciar. Já tem perguntas chegando, quero logo passar a palavra para a Larissa Schoenberg, para logo começarmos a nossa conversa com o professor Mamadou.
Então, professor, nós temos uma pergunta que ela veio aqui do nosso Facebook, feita pelo Felipe Tavares, e ele quer saber como que se deu a criação do grupo da Al-Qaeda e qual que foi a ligação desse grupo com o 11 de setembro. Muito boa pergunta. Eu acho que a criação do Al-Qaeda tem a ver com a própria história da construção do Estado do Afeganistão e principalmente o contexto da Guerra Fria. Nós não devemos perder de vista a invasão soviética ao Afeganistão e invasão que vai fazer com que os Estados Unidos intervenham no Afeganistão em colaboração com o Al-Qaeda, com o Talibã, na verdade. O Al-Qaeda vai se formar junto a partir do momento que o Talibã toma o poder no Afeganistão no final da Guerra Fria. Então, o Al-Qaeda vai ser hospedado no Afeganistão e, assim, vai treinar no Afeganistão e vai se formar e se consolidar no Afeganistão. Motivo pelo qual, depois dos atentados do 11 de setembro, o Afeganistão vai ser um dos países, o primeiro país a ser atacado pelos americanos que saíram recentemente. Não resta dúvida, né, professor Mamadou, que a gente precisa entender também que o Afeganistão era um país próspero, né? Antes da Guerra Fria era um país que era bom de se viver, não era esse país perigoso que depois da invasão soviética e americana passou a ser, né? Sim, não é um país, acho que como vários países da aceitou a sociedade, nós temos problemas e problemas são normais dentro das sociedades organizadas. Então, o Afeganistão, como todos os outros países, também era um país onde Eu acho que nós estamos com algum problema de transmissão de contato com o professor Mamadou, é isso, né, Eduardo, Sérgio e Larissa? Enquanto ele está voltando, não deixa de ser um tema importante, né, Eduardo, porque de alguma forma a gente está vendo o nascimento de um ator internacional. O professor Mamadou voltou, né? Sim, eu estava dizendo que a sociedade afegã, como o país em si, é um país como todos os outros países, onde você tinha uma convivência social harmônica. Isso não significa dentro da sociedade, não? Você tem uma coisa importante de se destacar nessa questão é exatamente a necessidade de entender o contexto. Na verdade, a própria ideia dos atentados de 11 de setembro centrando no Afeganistão parece ser algo que centra sobre um povo e não sobre um movimento terrorista que vai além do próprio país, professor Mamadou. Então, falar do Al-Qaeda é falar também além do próprio Afeganistão, né? Sim, quando se fala do Al-Qaeda, a gente sabe que os líderes do Al-Qaeda grande maioria eram sauditas, eram de outro, o Bin Laden é saudita, então falar do Al-Qaeda é falar de um grupo terrorista, um grupo radicalista internacional. Mas também isso significa lembrar que a formação desses grupos tem a ver com um processo histórico de formação de Estado, de colonização, descolonização e formação de Estado naquela região chamada Oriente Médio. Muito legal isso, muito, muito legal. Inclusive, é uma coisa que a gente vai voltar ao longo do nosso programa. A gente vai tentar resolver o problema de comunicação aqui. Vamos logo para a notícia internacional, para depois nós engatarmos mais a conversa com o professor Mamadou. Eduardo, Larissa, é com você. Não, agora é Eduardo Oliveira, é você. Exatamente, professor. Nossa primeira parada, né, na viagem da notícia, a gente vai lá para o jornal National Post do Canadá, que fala o seguinte: o presidente estadunidense John Biden aceitou o pedido das famílias das vítimas do ataque do 11 de setembro e irá pedir ao Departamento de Justiça para revisar os documentos relacionados ao ataque. Olha, toda vez que a gente faz essas viagens de notícia, a nossa equipe sempre separa um conteúdo muito importante, que é muito informativo, para a gente conseguir explicar um pouco da situação para vocês.
E assim, em 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista fundamentalista Al-Qaeda sequestrou 4 aviões comerciais e atacou os maiores símbolos de poder dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas e o Pentágono, expondo a vulnerabilidade estadunidense dentro do seu próprio território. Após o atentado, foi declarado pelo presidente George W. Bush a guerra ao terror, com a finalidade de combater o terrorismo, motivando a invasão norte-americana nos territórios do Iraque e Afeganistão. O ataque deixou cerca de 3.000 mortos, além de muitos feridos. Sérgio, professor Mamadou, tá aí uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, né? O Sérgio fala a respeito da resposta norte-americana, foi a guerra ao terror, e o senhor falava que a gente precisa encontrar a origem do terrorismo até no processo de colonização desses países. Então, a gente não pode pensar no fenômeno 11 de setembro fora dessas variáveis, né? A hegemonia norte-americana de um lado e esse processo de colonização dos países da Ásia, Oriente Médio e África, né? Falta só ligar seu áudio, professor. Exatamente. O senhor se referia ao bombardeio norte-americano ao Chile no início do programa. Então, tem que se lembrar também que no Oriente Médio, no Afeganistão, em todo o grande Oriente Médio, a gente tem um processo muito dolorido. É uma luta permanente desde o Império Turco-Otomano, para ser um pouco mais, falar de uma forma contemporânea, até os processos de independência e as guerras no contexto da Guerra Fria, como a Revolução Iraniana, tudo que vai acontecer durante a Guerra Fria. A gente se lembra da Guerra dos 6 Dias, várias guerras no Oriente Médio, que vão alimentar esses grupos, porque o nacionalismo também é um pensamento da formação do Estado. Nesse sentido, olha só, tem muita gente participando do nosso programa, para ver como o programa de hoje é totalmente especial. Quero pedir para a Jade, que está coordenando, dirigindo a transmissão hoje, para ir colocando os comentários para a gente aqui, para a gente logo fazendo referência. Olha, a Agatha Poliani está dizendo o seguinte: o programa mais esperado, programa Globalizando, aí me deixou na mão, né? Deixa eu ler primeiro. Agatha Poliani, programa Globalizando, sempre trazendo discussões mais que importantes e convidados incríveis. Obrigado, Agatha. Tem gente falando aqui, olha, Kate está dizendo, Hiro maravilhosa, para você, Larissa. Quem mais? Tem também gente colocando, a Letícia Yucari está dizendo, estava ansiosa pela live de hoje, tema importantíssimo, parabéns a toda a equipe, legal. Tem mais gente comentando, o Carlos Eduardo está dizendo, programa Globalizando de parabéns novamente, tema de gigantesca importância. Tem também gente comentando, a Kate aproveita para dar parabéns para toda a equipe, trazer conteúdos importantes e elogiando o convidado, obrigado, Kate. Também temos a Paula Castro dizendo que o tema é fundamental para entender os desdobramentos da política internacional contemporânea. Parabéns à equipe por trazer esse debate. Legal, Paula. E também a Thalita Macedo diz o seguinte, programa incrível, tema importantíssimo e pessoas super competentes, Globalizando, como sempre, entregando o programa de qualidade, muito legal. Tem muita gente hoje participando, que legal. Então, professor, o Marcos Vinícius Dutra está dizendo o seguinte, que tema, 20 anos de um acontecimento que revolucionou, um ator sempre interessante a ser estudado dentro das RI, muito legal. Professor Mamadou, e aí olhando do ponto de vista mesmo dessa guerra ao terror, de alguma forma me parece que passados 20 anos, aquela tentativa norte-americana de dizer eu vou pacificar o mundo, eu vou construir democracia nesses países, parece que foi um retumbante fracasso, né? Exatamente, eu acho que a ideia de guerra global ao terror, ela já foi, no início já foi um fracasso. No momento que você parte numa guerra, de uma forma precipitada, de uma forma, obviamente o contexto demandava isso, você abre possibilidade de fracasso. E logo depois, e outro elemento é que você não pode fazer guerra em todo mundo, atacar todo mundo ao mesmo tempo. E o primeiro fracasso, me parece, para os americanos é atacar o Iraque sem terminar a guerra no Afeganistão. E hoje, 20 anos depois, a gente viu que tudo que veio depois, inclusive o nascimento de vários outros grupos terroristas e fortalecimento deles, a ponto de infernizar a vida de todo mundo, é fruto dessa guerra global ao terror. Que o Skill fala de guerras sujas. E são verdadeiramente guerras sujas, não guerras justas.
E aí se pode falar de alguma forma, né, professor Mamadou? Se pode falar também de um certo terrorismo do Estado, porque o uso da força ilegítima, inclusive, contra povos, né, professor? Aí sim, porque o primeiro uso da ideia do terrorismo é do Estado. A violência do Estado é a raiz do nascimento do terrorismo. Então, ao atacar, ao bombardear, ao se inserir e se ingerir em vários estados, populações, de uma forma muito violenta, isso significa um terror, porque coloca essas populações em perigo permanente. E não somente a violência armada, mas também a violência psicológica, a violência da honra, várias coisas, vários tipos de violações, principalmente no mundo em que se fala muito de direitos humanos. Então, me parece que foi exatamente um terrorismo de Estado. Legal, você que está acompanhando o programa Globalizando, nós estamos conversando com o professor Mamadou Alfa Diallo, ele é da Universidade de Integração Latino-Americana, doutor em estudos estratégicos, está com a gente aqui no programa Globalizando de hoje. Aliás, Eduardo, o seu TCC vai navegar um pouco sobre essa questão do terrorismo, e é sempre bom receber o professor Mamadou para falar dessa temática que envolve, inclusive, outras perguntas que estão chegando, né, Eduardo? Exatamente, esse programa desse sábado está caindo como uma luva, me dando uma luz no TCC. E o Marcos Ribeiro, outras perguntas estão chegando aqui. O Marcos Ribeiro, lá no nosso Twitter, que por sinal é @pglobalizando, está perguntando o seguinte, professor Mamadou: as mídias internacionais tiveram influência na xenofobia contra o Oriente Médio depois do 11 de setembro? Tá aí a minha pergunta problema, quase. O que o senhor acha? Eu acho que a mídia ela sempre tem uma influência no que acontece na política internacional. Primeiro porque ela tem uma credibilidade. Nós devemos dar essa credibilidade às mídias. Isso é normal. Mas, do outro lado, no calor das informações, a busca por informações, por dar notícias novas, por ser o primeiro a informar, eu acho que também há um tratamento menos apurado que essas mídias fazem, há um pouco uma certa busca de satisfazer o desejo do consumidor de uma forma falar aquilo ali que o consumidor quer ouvir. Então, nesse sentido, a incriminalização ou a discriminação dos muçulmanos, árabes, isso vai se generalizar. É muito difícil, depois que você cria uma imagem, você tirar essa imagem. A gente tem o caso muito, que o Brasil conhece muito, o caso do preconceito que a gente tem, preconceito racial, que é construído a partir da escravidão. Mas essa escravidão vai ser colocada como se fosse um sinônimo de negritude, enquanto que a escravidão também lembramos que houve em todas as sociedades e afetou todos os seres humanos brancos e negros. Muito legal que o senhor está falando isso, professor, porque eu me lembro, na época, teve um livro do jornalista Carlos Dornelles, que ele era, inclusive, da Globo na época, e ele escreveu um livro muito emblemático. Ele diz assim: Deus é inocente, a imprensa não. É um livro emblemático para a época, para dizer que, na verdade, se tentou vender como uma guerra de religiões, quando, na verdade, era uma guerra de hegemonias, era uma guerra de poder. Eu acho que esse é um tema interessante, né, que o Eduardo está levantando, né, professor Mamadou? Exatamente. Eu sempre digo aos alunos, as guerras são econômicas, as guerras são políticas, as guerras são tudo, além de serem guerras religiosas ou étnicas. Uhum. Há o uso desses conceitos, desses elementos, para fomentar a guerra, mas sempre por interesses outros, interesses geopolíticos, econômicos e então políticos mesmo, interesse de poder. É a mesma coisa que acontece com a explicação do terrorismo também. Muito legal. E, Sérgio, inclusive é um tema bem legal, né, Sérgio? Você daqui a pouco vai fazer a viagem pelo mundo da notícia, mas não deixa de ser um tema bem legal, porque a gente acaba envolvendo todas as temáticas de RI, né, Sérgio? Com certeza. E é aí que a gente consegue justificar a importância desse curso e o brilhantismo desse curso, porque
antes dele eu não conseguia fazer uma análise tão aprofundada como essa, e hoje qualquer noticiazinha que sai a gente já consegue ficar interessado e consegue descrever com uma profundidade maior. E sobre o que o professor estava falando, a gente consegue perceber naquela época o quanto a mídia teve um papel pesado na questão do terrorismo, porque todas as pessoas que tinham uma característica do Oriente Médio eram classificadas como terroristas, e isso gerou Acho que o Sérgio caiu. Sérgio caiu. Vamos lá. Eduardo, tem notícias que a gente precisa aproveitar, porque o professor Mamadou está aqui. Tem notícias. Eu acho que, Sérgio, você voltou agora. Você pode concluir seu raciocínio, Sérgio? Não, queria concluir mesmo dizendo que teve essa questão de xenofobia muito grande com a questão da mídia, e até hoje a gente tem alguns resquícios disso na nossa vivência. Legal. Aí tem notícia, né, Sérgio? Exatamente. A gente tem uma notícia que vem do jornal Los Angeles Times, dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: jovens de origem muçulmana relatam a vida após o ataque do 11 de setembro, revelando o ódio e todos os problemas causados pelo preconceito de estadunidenses. E para complementar, né, essa notícia que a gente trouxe, a gente também traz um conteúdo dizendo que, após o atentado do 11 de setembro, o terrorismo ele surge como um ator relevante dentro do sistema internacional. Ele fica sendo capaz de modificar a forma como se faz a política de segurança, principalmente dentro dos Estados Unidos. Mesmo não sendo um fenômeno recente, ele ganha relevância dentro do cenário internacional e também dentro da academia, né? Pois as interações conseguiram sair dos limites da nação e causar danos sentidos até hoje, 20 anos depois do acontecido. Pois é, 20 anos depois a gente vem falando de terrorismo, né, Eduardo? E são 20 anos que a gente vem discutindo também essas inseguranças. E isso é importante, né, Eduardo? Conversar com o professor Mamadou sobre isso, né? Na verdade, o terrorismo, enquanto fenômeno, ele tem muito mais do que 20 anos. Mas é a partir do 11 de setembro que ele ganhou a dimensão internacional, a dimensão em que ele foi capaz de desestruturar políticas de segurança da nação, né, da hegemonia estadunidense. Então, é um tema hiper mega atual que precisa ser discutido. Por muito tempo se pensou que o terrorismo estava se escondendo, mas na verdade não. Principalmente agora com a saída das tropas estadunidenses do Afeganistão, quem sabe a gente não consiga ver outros desdobramentos. Então, é um tema que eu sou completamente apaixonado, eu adoro estudar sobre isso. Nada melhor do que se estudar o problema para tentar resolver, né? Então, daí a importância da gente trazer isso no dia de hoje. Legal, professor Mamadou, e aí eu volto com o senhor, porque veja bem, o senhor é doutor em estudos estratégicos, falar de segurança internacional hoje é falar também desse terrorismo. Qual foi o nível de impacto na segurança internacional dos estados, o aparecimento do Al-Qaeda e posteriormente de outros grupos terroristas do âmbito mais internacional? Eu acho que o aparecimento, a presença principalmente a partir de 11 de setembro, isso muda totalmente os estudos de segurança internacional. Porque até então a segurança, do ponto de vista realista, do ponto de vista tradicional, era focado na ameaça causada por outros atores estatais. A partir daquele momento, você tem como principal ator ameaçador não um estado vizinho, mas um grupo que não tem uma localização. Então, por isso que certamente até um dos lemas do governo na guerra global ao terror, atacar, eliminar. Então, primeiro ponto, você tinha que achar o inimigo. Quando, dentro do estudo de segurança internacional, o principal inimigo é o vizinho, é a fronteira. Então, você tenta segurar dentro. Só que esse novo ameaçador, essa nova ameaça, ela não tem localização fixa. E isso transforma todo tipo de estudo de segurança e de planejamento estratégico. Aí que você entra
atores que sempre tiveram valores importantes dentro da área de segurança, principalmente durante a Guerra Fria, que é o serviço de inteligência dos Estados. Então, por isso que, inclusive, são eles que vão achar o Bin Laden em 2011. Muito legal o que o professor Mamadou falou, né, Hiro? Inclusive, o Cretella Neto, ele tem um livro que define o terrorismo como o inimigo sem rosto, né, o combatente sem pátria. Então, na verdade, muda radicalmente, né, Hiro? Exatamente, professor. É engraçado que quando a gente pensa no terrorismo e vê o acontecimento do 11 de setembro, é muito perceptível que ele muda a dinâmica da segurança, principalmente nos Estados Unidos, mas ele não mexe só nesse setor. Ele também mexe com economia e com diplomacia. Os Estados Unidos, ele cria uma diplomacia cultural muito forte em cima desse assunto de terrorismo. E aí Hollywood se volta bastante, né, para a criação de conteúdo cinematográfico para mostrar que, na verdade, o inimigo tem cara e que, na verdade, os inimigos eles são lá do Oriente Médio, são pessoas muçulmanas e são pessoas árabes. É muito engraçado como o mundo todo começa a enxergar aquelas pessoas dessa forma e colocar uma cara no terrorismo, uma coisa que não acontecia antes. E o professor Mamadou colocou, Hiro, uma coisa bem legal, quero voltar a palavra para você, professor Mamadou, porque o senhor falava assim, porque se juntou escravidão com negritude, e a própria palavra escravo é o escravo que veio, não, ele foi escravizado, ele não é escravo, ele é ser humano, ele foi escravizado. Me parece que é o mesmo modelo que aconteceu com o muçulmano, com o árabe, você colou uma etiqueta, né, professor Mamadou? Exatamente, primeiro porque quando se fala de muçulmano, a gente esquece que a grande maioria dos muçulmanos não são árabes, primeiro ponto. O segundo ponto, nem todos os árabes são muçulmanos. Então, a partir de 11 de setembro, parece que o muçulmano ele tem aquela cara de árabe, e principalmente de afegão ou de alguém de Al-Qaeda. Eu me lembro de um programa, de uma visita que eu fiz numa escola em Porto Alegre, na época, em 2009, se eu não me engano, muitos anos depois de 11 de setembro, era crianças, tinha mais de 400 crianças. Aí, a um dado momento, eu perguntei para eles, mas vocês já viram um muçulmano? Aí todo mundo ficou se olhando dentro de um auditório. Aí eu falei para eles, vocês podem descrever um muçulmano? Aí começaram, cada um, tem que ter barba, tem que ter aquelas características que eram passadas na mídia. Aí, no final, quando eu falei para eles, então, quando vocês voltarem para casa hoje, diga para a mamãe, diga para papai, diga para familiar que hoje você viu um muçulmano. Aí todo mundo ficou procurando um muçulmano dentro da sala, do auditório. Eu falei, sou eu. Foi tão surpreendente que eu me arrependi porque eu fiz essa brincadeira, porque depois eu tive que ficar quase uma hora tirando foto, porque as crianças tinham que comprovar que tinha um muçulmano que não tem barba. É o professor Marco Sepi, que vocês que estudam segurança sabem que é um dos grandes estudiosos da segurança, ele que organizou esse grupo. A gente tinha ido na escola do filho dele. Ele sempre comentava, dizendo que aquilo aí foi um exemplo muito, muito, muito bem feito. Então, só para dizer que a cara, eles vão construir essa cara, e infelizmente todo mundo embarca nessa descrição. Muito bem, estamos com o professor Mamadou Alfa Diallo. Olha só, você está no programa Globalizando. O programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O professor Mamadou é da Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, que passou a ser, depois de um tempo, um certo parceiro nosso, porque nós temos vários ex-alunos formados em RI nossos fazendo o mestrado lá na UNILA, e eu quero dizer que esses alunos, eles abriram portas para essa integração, não só, viu, professor Mamadou, latino-americana, mas do Brasil com a Amazônia. Isso é bem legal, saber que a gente pode colaborar. Tem muita gente participando, agora sim, viu, Jade? Então, a Jennifer está dizendo um tema muito importante, um dia triste e um marco para as RI, o surgimento do inimigo sem rosto. Parabéns, equipe, obrigado. O Sérgio Moraes diz o seguinte, parabéns a toda a equipe pela escolha do tema. Muitos alunos desta geração não têm conhecimento dos fatos ocorridos no 11 de setembro. Sérgio, isso é muito sério mesmo. Eu me deparei outro dia. Daqui a pouco eu conto essa história para vocês, porque é muito sério mesmo. Vamos lá, mais comentários. Jade, se tiver mais alguém, pode colocar, tá?
O Vitor Calderaro está dizendo boa tarde. Tema de hoje é sensacional. Falar dos ataques de 11 de setembro é extremamente necessário para compreender o evento que marcou o início de diversos conflitos e que representou o maior ataque terrorista ao Ocidente. Obrigado, Vitor, pela participação. A Luísa Veiga está dizendo o seguinte: importantíssimo esse debate 20 anos depois do 11 de setembro, principalmente por ter gerado tantos momentos de violência e principalmente preconceitos e xenofobia absurdos. Parabéns, Globalizando, é o professor Mamadou. Obrigado, Luísa Veiga. E a Heloísa Cristina dizendo: acredito que o 11 de setembro foi um divisor de águas para como o sistema internacional vê e se porta até hoje diante do povo do Oriente Médio. Legal, Heloísa, obrigado pela participação. Muita gente participando do programa Globalizando. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa e quem vai inaugurar o terceiro bloco vai ser o Sérgio Salles. Sérgio, você. Exatamente, professor. Olha, a gente tem uma pergunta que veio aqui mesmo do Facebook e ela foi feita pelo Ítalo Cunha. Ele diz o seguinte: olhando para o 11 de setembro e a realidade atual, podemos afirmar que os grupos terroristas em geral se fortaleceram ou enfraqueceram? Professor Mamadou. Uma boa pergunta. Eu acho que em um primeiro momento pareceu que houve um enfraquecimento dos grupos terroristas, mas o terrorismo como um todo me parece que ele se fortaleceu. Porque depois de 11 de setembro que a gente vai ver pelo menos o fato deles mesmos assumirem o papel deles, o nome, a identidade deles, até a localização deles. A gente vai ver vários grupos nascerem, o ISIS, um exemplo muito típico. No continente africano, a gente tem o Al-Qaeda, o Al-Shabaab, o Katiba de Massina, Boko Haram. São vários grupos que vão pegar carona a partir dessa onda e vão se fortalecer. E diga-se de passagem também que a guerra global ao terror ele vai permitir a distribuição e o acesso a vários tipos de armamento, várias formas vários materiais de violência, e isso acaba caindo nas mãos desses grupos, e a maioria das vezes são utilizados para combater os inimigos dentro dessa guerra que o Jeremy Skill chama de guerras sujas. Esse livro que vocês estão, para vocês aqui, vocês podem encontrar. Então, por isso que a guerra ela é suja, porque se utiliza esses grupos, a formação desses grupos para combater outros grupos. Da mesma forma que o Talibã foi utilizado para combater os russos, depois o Talibã se torna o inimigo, mas um inimigo muito bem treinado dentro do Afeganistão. Então, obviamente, me parece que o terrorismo se fortaleceu depois de 11 de setembro. Professor Mamadou, eu acho que é uma coisa, vou até repercutir o que o Sérgio Moraes falou agora há pouco nos comentários, né? Eu também me deparei com uma situação na aula outro dia. Quando eu dei aula na UNAMA a partir de 2010, eu falava de terrorismo, estava se fazendo 9 anos do 11 de setembro. Os meus alunos da época de Relações Internacionais tinham vivido essa época porque tinham 9 anos, 10 anos, aí entendiam mais ou menos o que tinha acontecido. E eu me deparei que neste ano, eu dando aula sobre o terrorismo, eu percebi que os jovens, meus alunos, não tinham muita dimensão daquilo que tinha acontecido, exatamente porque estavam nascendo naquele período, né? E é preciso a gente recuperar, eu queria ouvir o senhor sobre isso, recuperar um pouco essa memória histórica, até para a gente entender com a história o porquê das coisas acontecerem para não se repetir, né, professor Mamadou? Exatamente, eu acho que por ser muito curto, a gente pode dizer que o 11 de setembro é um pouco fruto, resultado da sensação da unipolaridade que nós tivemos depois da queda do Muro de Berlim. Se até então a gente tinha uma multipolaridade no sistema internacional, a partir de 1989 você tem o fim da União Soviética, que leva alguns a falarem de fim da história, vocês se lembram do Fukuyama, Sim. Faz com que, a partir daquele momento, os Estados Unidos se posicionam como a única potência no sistema internacional. Até teve uma tentativa de acreditar que a unipolaridade era possível. Só que dentro dessa perspectiva, infelizmente, os Estados Unidos vão entrar em guerra, começar a fazer guerras, primeiro a guerra do deserto. E isso já leva a uma contestação, a uma não aceitação dentro do mundo, divisão do mundo muçulmano e
visões diversas do mundo muçulmano sobre a ingerência do Ocidente dentro do Oriente Médio. Principalmente a criação de bases militares na capital do mundo muçulmano, na Arábia Saudita, nas duas cidades sagradas, Meca e Medina. Então, são questões que vão levar a vários questionamentos, só que você não vai ter espaço para esses debates. Então, o 11 de setembro um pouco fruto dessa frustração, e o outro elemento que era uma promessa é que depois do fim da União Soviética se falava de um mundo globalizado, democrático, onde os direitos humanos serão respeitados, mas certamente nunca os direitos humanos foram tão violados quanto naquela década de 1990-2000. Os africanos que o digam. A gente tem o genocídio ruandês, a gente tem vários conflitos que vão surgir naquele momento. E com a conivência das grandes potências, com a participação da ONU, a participação inerta da ONU, no momento que Boutros Ghali era que o secretário-geral da ONU era um africano. Aliás, é uma das coisas que ele se arrepende da sua carreira diplomática depois de mais de 80 anos de vida. Olha, eu tô assim, eu venho dando aula um pouco sobre isso, mas estou encantado com o modo como o professor Mamadou está tratando o assunto, trazendo uma série de correlações com isso. Eu acho muito legal. Eu pediria para Jade colocar 3 perguntas que estão chegando, para a gente falar delas, e vou pedir para o professor Mamadou tentar concentrar a fala dele nessas perguntas, tentar ver o que acontece, né? O André Souza está dizendo: o homem acusado de arquitetar a conspiração com aviões está preso aguardando julgamento. Por que ele não poderia ter sido detido antes dos ataques? É a primeira pergunta aqui do André. Depois tem uma segunda pergunta que está chegando da Lorena Carneiro, que está dizendo o tema importante demais, e ela disse que lembrava da sensação de assistir aos ataques ao vivo pela televisão, e ela pergunta: será que hoje o terrorismo ganhou uma nova roupagem? A tecnologia não seria uma poderosa arma dentro desse sistema? E uma terceira pergunta que vem da Suelen, está dizendo: os Estados Unidos e os países europeus estão preparados para novos atentados como esse? Professor Mamadou, como responder brevemente essas 3 perguntas? Nossa, muitas boas perguntas. Primeiro, eu acho que a primeira pergunta, eu acho que se o homem poderia ser preso, ele seria preso antes do 11 de setembro. Obviamente que não. E não se acreditava, eu acho que esse é o ponto, eles não acreditavam que havia alguém no mundo que tinha capacidade de fazer um ataque tão grave ao coração do mundo da superpotência. A segunda pergunta é que a roupagem do terrorismo internacional, me parece que sim, está mudando. Me parece que sim, mudou. Me lembra só da terceira pergunta, mas a palavra vocês estão preparados para novos atentados? Ok. Então, o terrorismo ele tem uma nova roupagem. Acho que preparado para novos ataques, acho que esperamos que não haja essa possibilidade. Ninguém está preparado para um ataque terrorista. Espero que não haja possibilidade, que não haja pessoas capazes de fazer ou de pensar fazer uma coisa parecida. Agora sim, uma questão fundamental que alguém sublinhou nessas perguntas é as novas tecnologias, o uso de drones, o uso de novos sistemas, até de ataques cibernéticos. Isso são novas formas de terrorismo que não são menos graves que aquele terrorismo tradicional que fez dos Estados Unidos a vítima no dia 11 de setembro de 2001. Acho que essa nova tipo, principalmente a questão cibernética, se torna fundamental na atualidade. Eu quero agradecer a tanta gente que está participando, que está curtindo a nossa live de hoje. Realmente um tema super importante, com um entrevistado que de fato dispensa apresentações de tão profundo que está sendo a sua participação aqui no Globalizando. E vamos seguir em frente, né, Larissa? Vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da notícia. Com você agora. Exatamente, professor. E agora a gente vai lá para a Arábia Saudita, do jornal Arab News, e ele diz assim: em entrevista sobre os 20 anos do 11 de setembro, o ex-presidente George W. Bush fala sobre os ataques.
dizendo que a ordem de invasão ao Afeganistão estava certa, considerando as mortes no ataque. O mesmo alega que declarou guerra ao terror para proteger o povo norte-americano. É isso mesmo, Larissa. Aqui a gente sempre traz uma discussão a mais, né, para que a gente coloque a lenha na fogueira para as nossas discussões. E os Estados Unidos reagiram aos atentados de 11 de setembro, invadindo o Afeganistão. Então, foi baseado dentro da doutrina Bush, que é o que a gente fala, né? E os Estados Unidos passaram a classificar os países que apoiam o terrorismo e os países que desenvolvem armas de destruição em massa como o eixo do mal, o famoso eixo do mal. Mas existe uma linha muito tênue entre o pretexto para que a gente invada um país e as reais intenções. Então, com o pretexto de encontrar Osama Bin Laden, os Estados Unidos iniciaram a sua guerra ao terror, uma caçada que implicaria e implicou nesses últimos 20 anos em altíssimos gastos militares e um rastro de destruição por todo o Afeganistão. E vou mais, todo o Oriente Médio, que foi o alvo para que as políticas estadunidenses, claro, que ligadas a interesses de áreas de influência, fossem consolidadas. Professor Mamadou, em cima disso que o Eduardo está falando, retomar a questão, o Talibã agora, voltando ao centro político do Afeganistão, pode ensejar também uma volta de um terrorismo na área? Porque a gente percebe que o Afeganistão não é exatamente o Oriente Médio, né? É já a Ásia, então tem muito jogo ali por essa região, né? Bom, essa é uma pergunta que eu respondi em vários momentos que eu tive que conversar sobre a temática. Me parece que o Talibã hoje não teria interesse em promover esse tipo de coisa, porque o Talibã, lembrando que todo objetivo, todo projeto do Talibã é ter o controle do Estado afegão. E controlar significa também, de uma certa forma, estar no poder e controlar o poder político. Para isso, o Talibã precisa de reconhecimento internacional. O Talibã precisa da colaboração e da aceitação dos vizinhos e do próprio sistema internacional. Então podemos esperar um Talibã não democrático, obviamente no sentido da democracia ocidental, mas um Talibã que busca se inserir dentro do sistema internacional. E inclusive, as primeiras saídas das lideranças do Talibã são muito significativas. Quando você vê um líder do Talibã respondendo perguntas de jornalistas em inglês, me parece que isso é um sinal muito forte do que é dizer que estamos nos inserindo no sistema internacional. O inglês, que é a principal língua do invasor dos americanos. Então, se o Talibã fala a própria língua do Ocidente, isso significa ele está dentro do sistema internacional moderno que foi cunhado e que é controlado pelo Ocidente. Muito obrigado, muito boa a explicação do professor Mamadou Alfa. E eu acho interessante que o Globalizando ele tem esse condão, né, de levar essas temáticas interessantes. E eu queria dizer o seguinte: o programa Globalizando ele tem uma característica. A gente tem também uma playlist sobre essas coisas, sobre essas situações. Os temas são sempre voltados também para buscar a cultura musical dos países. Eu estou recebendo agora aqui no Globalizando a internacionalista Luísa Veiga. Luísa, seja muito bem-vinda. Aliás, que programa show, né, Luísa? Sim, sem dúvida. Olá, Maritito. Olá, professor Mamadou. Pessoal que está acompanhando mais esse programa Globalizando, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando dessa discussão. Estou aqui acompanhando pelos bastidores e gostando bastante. Eu acredito que essa é uma discussão que tem a cara de relações internacionais, que é um fato histórico, que tem impacto em várias vertentes. Então, é muito legal estar vendo essa discussão aqui hoje. E aí, fala da playlist do programa Globalizando de hoje, Luísa. Sim, bom, para explicar para quem não está muito bem contextualizado, quando a gente está na rádio, o programa Globalizando ele tem essa discussão, a gente tem a conversa com o entrevistado, mas também a gente intercala essa conversa com uma viagem musical com vários países diferentes. A gente sempre faz a seleção das músicas
seleção dos países que vão entrar nessa playlist do programa, de acordo com o tema do programa. Então, no caso, a gente não tem como usar as músicas durante a live, mas a gente segue preparando elas, sempre de acordo com o tema da live. Então, a gente preparou uma playlist essa semana para vocês, que foi baseada na seleção de países que tem um envolvimento direto, né, com os impactos gerados a partir do acontecimento do 11 de setembro. Então, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Afeganistão, Iraque, Arábia Saudita, e também em todas as playlists, em todas as semanas, a gente sempre encerra com uma música do Brasil. Então, eu espero que vocês gostem. Ela foi feita com muito cuidado, muito carinho, e também essa reflexão que a gente tem sobre o 11 de setembro, de que depois desse acontecimento, principalmente a mídia dos Estados Unidos criaram um rosto para o terrorista, que é uma pessoa árabe, da barba, como o professor Mamadou estava falando mais cedo. Então, isso gerou muito preconceito no Ocidente com pessoas do Oriente Médio de maneira geral. Então, para a gente que faz a pesquisa das músicas, é muito interessante ter essa quebra de uma barreira que a gente tem no nosso gosto musical, a gente nem percebe. Então, fazer essa pesquisa e publicar para as pessoas ouvirem e terem esse contato com essas músicas mais diferentes de outros países como o Iraque, Arábia Saudita, Afeganistão, é muito legal fazer essa pesquisa e entregar para vocês. Legal, Luísa. Então, amanhã que sai então a playlist, né, Luísa? Sim, ela é postada no dia seguinte à live, no caso, domingo, e também vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, e a equipe de mídias disponibiliza o link de acesso nas nossas redes sociais, então fiquem ligados e acompanhem para poder escutar esses artistas muito interessantes. Um spoilerzinho, nos Estados Unidos a gente selecionou Green Day, que é uma banda que nessa época fez muitas críticas ao governo dos Estados Unidos, na época era o George W. Bush. Também, de Israel, a gente escolheu a banda Rock4, que também faz várias críticas a vários governos ao redor do mundo. E essas decisões voltadas para o uso da violência, de maneira geral. E também no Brasil a gente tem o Gonzaguinha. Muito bem, Luizão, muito obrigado. Daqui a pouco você volta para o encerramento do programa. E agora nós vamos para o último bloco do nosso programa. E eu queria logo passar a palavra para a Larissa Schoenberger, justamente porque, logicamente, ela vai indicar que nós temos um convidado para apresentar a pergunta para o professor Mamadou Alfa Diallo. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, professor. A gente sempre traz alguém do curso de RI para fazer uma pergunta ao vivo. E hoje nós temos o Leônidas. Oi, Leônidas, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Devido o 11 de setembro ser categorizado como marco de início de uma era, que é a conhecida Guerra ao Terror, e muitas pessoas têm declarado a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão como fim dessa, você acha que a próxima era será marcada por uma espécie de novo 11 de setembro como um marco? Eu espero que não teremos um novo 11 de setembro. Agora, sim, 11 de setembro de 2001 marcou uma ruptura, pelo menos uma inflexão, como a gente gosta de falar nas relações internacionais, no sistema internacional. A saída dos americanos também é um marco importantíssimo, porque você tem uma reformulação e há uma necessidade de reformulação da própria política externa americana, ou da própria estratégia de cooperação e de conflito com esses países do Oriente Médio. Hoje até o presidente Trump estava criticando, por exemplo, a saída rápida dos americanos a partir de Afeganistão. Só que ele esquece que ele assinou com o Talibã. Ele fez o acordo, mas ele está usando isso para desqualificar essa saída, dizendo que foi muito mal feito. Isso significa que essa saída vai gerar debates internos internacionais. E do ponto de vista do Oriente Médio, me parece que o Talibã voltando no poder
isso também vai reorganizar a dinâmica, tanto regional, mas também a dinâmica interna desses países, seja no Afeganistão, seja no Paquistão, ou no próprio Irã. O Irã tem um interesse muito grande no Afeganistão. Não se esqueçam que apesar de ter rivalidade, divergências, principalmente do ponto de vista das visões do islamismo xiita, sunita, que é um outro debate, mas são todos muçulmanos, eles têm interesses, em certa medida, comuns. Então, com certeza, a saída é um novo marco. E o outro elemento, se eu tenho tempo, já vou terminar, sim. Um outro elemento fundamental e que essa saída, ela comprova que também que esta guerra, ela não tinha razão ela não tem uma justificativa plausível. Ela foi perdida muito cedo, desde 2004. E certamente por isso a gente tem várias outras teorias que vão surgir, inclusive aquelas que vão basear as revoluções coloridas, a Primavera Árabe, que eles chamam de mudança de regime sem violência. Aquele para quem vocês podem ter acesso ao Gene Sharp, que é o grande autor dessa teoria, que tem em mais de 36 línguas traduzido o livro dele. Muito legal a fala, e muito obrigado, viu, Léo? Mas fica aí com a gente, porque eu queria aprofundar um pouco mais. Eu queria que o Eduardo fizesse seu comentário, depois eu vou passar a palavra para a Hiro, para ela ter mais uma pergunta. Eduardo, você. Bom, a gente primeiro precisa entender que os Estados Unidos, dentro dessa invasão, não teve legitimidade da ONU. Então, ele tentou, dentro do sistema dentro do Conselho de Segurança, legitimar os seus atos, e mesmo assim não conseguiu. E isso fez com que outras potências que tivessem o mesmo interesse vissem um sinal verde para que isso acontecesse. Então, essa quebra de limites territoriais de soberania estatal está sendo muito discutida desde o 11 de setembro, que foi um marco. Assim como a Guerra Fria foi um marco, o 11 de setembro também se apresenta como um divisor de águas dentro do sistema internacional. Legal, Edu. E aí, Hiro, o que você ia perguntar para o professor Mamadou? É que, com essa retirada das tropas dos Estados Unidos e a volta do poder do Al-Qaeda, a gente também viu que, naquele período, teve um atentado do ISIS, né, no aeroporto para atingir tanto os Estados Unidos e a Al-Qaeda. Você acha que isso poderia significar uma briga de poder naquela região entre esses grupos, do Al-Qaeda e o ISIS? Eu acho que sim, esse atentado pode ser até uma possibilidade, uma rivalidade que já existe dentro do Afeganistão, que tenta um grupo opositor, sempre uma oposição, seja nas democracias, seja nas ditaduras, a oposição sempre tem um papel importante. Então, esses atentados me parece que é uma forma também de se apresentar como um ator, como um player dentro daquela... tanto do ponto de vista da política interna, quanto do ponto de vista da política externa. Então, hoje, me parece que esse grupo está se apresentando como tendo a carteirinha de assumir o papel que o Talibã assumia até agora. Alguém poderia achar que não, agora o Talibã é amigo dos americanos, amigo do Ocidente, então tem que colocar um outro. Esse grupo do ISIS dentro do Afeganistão, eu não tive tempo de ler muitas coisas sobre eles, mas me parece que esse ato é um pouco levantar essa bandeira do que nós representamos, essa ideia que é o radicalismo, que não acredito que tenha um futuro brilhante diante do cenário internacional atual. Muito legal. Léo, eu quero te agradecer muito pela presença no Globalizando, viu? Muito obrigado pela sua participação. Ok, valeu, obrigado, Léo. É um prazer. Legal, Léo. Então, vamos continuar. Vamos para a última parte mesmo agora, Eduardo. Vamos à última parte do Giro de Notícias. Exatamente, professor. A gente já está terminando a nossa viagem da notícia desse sábado e a gente vai lá para Israel, do jornal Jerusalem Post, que fala o seguinte: o cônsul de Israel em Nova York e o departamento de polícia se reúnem no Museu do 11 de setembro para homenagear as vítimas do atentado.
Em seu discurso, o cônsul fala que enquanto o terror e o sofrimento continuarem a crescer no mundo, os Estados Unidos e Israel devem continuar unidos para combatê-lo. E olha, são estimados os Estados Unidos da América gastos trilionários devido à guerra ao terror. E a indústria bélica estadunidense teve um crescimento de aproximadamente 60% no mercado de ações. E além dos gastos bélicos, os Estados Unidos também gastaram bastante financiando grupos rebeldes contra os governos da Síria e Líbia. Dessa forma, percebe-se que a guerra ao terror foi um catalisador do interesse norte-americano no Oriente Médio, buscando sua hegemonia na área. Professor Mamadou, houve muito dinheiro envolvido também, ou seja, os Estados Unidos gastaram muito dinheiro, isso trouxe também uma dificuldade da opinião pública interna norte-americana, mas para além disso também os Estados Unidos, como você mesmo falou, né, não dá para fazer uma guerra global, nenhum país tem condições de fazer isso. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a retirada norte-americana do Afeganistão se equivale, mudando o que tem que ser mudado, à retirada lá do Vietnã na época da Guerra Fria, ou seja, perdeu-se uma guerra, gastou-se muito dinheiro e tiveram que voltar para casa? Eu acho que sim, de uma certa forma é muito bem a comparação com o Vietnã. O gasto ele foi muito grande e os impactos, a gente não pode esquecer que a crise econômica mundial americana e mundial de 2008, ela tem um pouco como causa esses gastos militares nessa guerra global ao terror. Então, me parece que agora que você tem a saída, ela vai gerar uma certa recomposição do próprio sistema de financiamento americano. Eu digo que, certamente, com a saída, os Estados Unidos não vai perder mercado, mas vai diminuir os gastos. O próprio gasto de manutenção das tropas no Afeganistão é um gasto muito alto. Então, agora, me parece que com a saída, com a volta para casa, certamente esses gastos vão continuar, porque você tem que manter aqueles que foram vítimas, aqueles que têm famílias, você tem vários outros gastos sociais internos. Mas eu acho que pelo menos é um bom sinal do que, quando a gente erra, é bom, em algum momento, reconhecer o erro e voltar atrás. Eu acho que essa volta dos americanos para a saída no Afeganistão pode significar também uma nova era, uma nova forma de relacionamento no sistema internacional. A gente não pode esquecer que isso faz parte de uma estratégia também de contenção e de enfrentamento dos outros novos concorrentes, como a China, como a Rússia e outros. Há uma questão geopolítica muito grande dentro dessa saída. Não é somente retirar-se do Afeganistão, mas também poder enfrentar à altura, principalmente a China. Legal, olha, são explicações maravilhosas, são quase no final do programa. Jade, põe para a gente alguns comentários que estão chegando, por favor, Jade. Olha só, o Gabriel Micael está dizendo parabéns ao programa por trazer uma discussão importante. Obrigado, Gabriel. Temos também a participação, ele diz assim, convidado incrível para uma discussão expressiva. Essa live é fundamental para compreender o contexto do mundo atual. Obrigado, Gabriel. Tem também a Lucilene Carvalho, está dizendo parabéns para toda a equipe. Obrigado, Lucilene. Tem também a participação do Pedro Henrique, também parabenizando a equipe pelo programa maravilhoso de hoje. Tem gente também participando. A Aline Santos está dizendo programa de suma importância para os alunos, parabéns. E também temos, é isso, né? Eu queria, antes de terminar o programa, chamar a representante que vai falar um pouco do site Internacional da Amazônia, que é um projeto de extensão também do curso de Relações Internacionais, que produz conteúdo de qualidade. Seja bem-vinda, Alana Andrade, tudo bem? Oi, professor, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo essa live. Professor Mamadou, é uma honra estar na presença do senhor, aos meninos que estão apresentando. Então, como o professor Mário Tito acabou de falar, o site internacional também é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, onde os próprios alunos, os próprios acadêmicos, produzem os textos de análise de temas atuais e extremamente importantes para se entender o cenário internacional.
E na semana que vem, na segunda-feira, dia 13, vamos ter um texto da Cauene Biapina, ela que é do 8º semestre, e vai falar sobre a psicologia política como nova fronteira teórica em relações internacionais. Na quarta-feira, no dia 15, vamos falar sobre migração ambiental e necessidades de políticas públicas, da Thaís Carrera, também do 8º semestre. E fechando a semana, na sexta-feira, temos o texto da Larissa Schoenberger, do 8º semestre, que está apresentando tão lindamente esse programa, falando sobre refugiados como ponto de tensão entre União Europeia e Turquia. Bom, se vocês se interessaram, eu peço que vocês acompanhem o site Internacional da Amazônia nas suas redes sociais, curtindo a nossa página aqui no Facebook, que é Site Internacional da Amazônia, e também sigam nas nossas redes sociais, é o @InterDaAmazônia, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. Obrigado, professor, pelo espaço, já dei o aviso, é isso. Legal, Alana, muito obrigado pela sua participação no Globalizando, show de bola. Veja, professor Mamadou, estamos quase finalizando, eu precisava fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é senegalês, trabalha numa universidade de integração latino-americana, é doutor em estudo estratégico, falou para a gente sobre a segurança a partir do terrorismo. Como é que você vê hoje o papel exatamente desse tema nas relações internacionais? Qual a importância para os estudantes de RI, mas para aqueles que não fazem RI, de compreender as dinâmicas da segurança internacional contemporânea? Sim, professor Mário, sou senegalês e eu trabalho aqui na UNILA. Eu acho que o tema ele é bastante importante. Eu costumo dizer que, para quem é das relações internacionais, o tema mais importante é a segurança e a guerra. Da ciência política também. Mas agora, quando se fala do terrorismo, não é somente quem está nessas áreas que se interessa. Porque um atentado como o de 11 de setembro, a gente se lembra que ele não bateu a cara numa porta giratória, porque ela foi travada no momento de você entrar. Qual é o custo Então, isso afeta o pãozinho do dia a dia, isso afeta a nossa vida, isso afeta como que nós relacionamos com nossos próprios vizinhos. Então, você tem... Essa temática, ela muda totalmente toda a dinâmica social. Então, não é somente os internacionalistas, mas todo mundo deve se interessar ao tema do terrorismo internacional, da segurança internacional, lembrando que o terrorismo, da forma que a gente conheceu de 11 de setembro para cá, certamente ele está numa fase de recuo. Tem uma outra temática que é bastante importante, que é as questões cibernéticas. Me parece que hoje a atuação cibernética, o crime cibernético, o crime da internet é uma preocupação muito grande para todos nós e para todos os governantes também. Então, é uma temática, qualquer uma delas, ela pode afetar a nossa vida diariamente. Legal, professor Mamadou. Queria agradecer muitíssimo pela sua participação no Globalizando. Sei do seu tempo muito apertado, o senhor abriu um espaço na sua agenda para a gente. Quero muito lhe agradecer e dizer que a UNAMA vai continuar enviando alunos de alta qualidade para também estudar com vocês aí na UNILA. Muito obrigado, professor Mamadou. Eu que agradeço. A UNILA está sempre aberta. Nossos programas de pós-graduação são bem abertos, são variados, tanto na área de relações internacionais quanto em outras áreas. Por exemplo, a gente tem o ICAO aqui, que é contemporâneo, que é intercultural, e a gente fica à disposição também. E muito obrigado pelo programa, agradeço aos ouvintes, aqueles que mandaram pergunta, e a equipe inteira, eu dou parabéns e agradeço. Desculpem, legal, certamente agora vocês estavam ouvindo o barulho de crianças chorando aí atrás, mas faz parte do trabalho de casa. É isso mesmo, estamos trabalhando em casa também. Agradeço muito. Tem duas participações. Pode colocar a Jade para a gente dar logo o crédito para o pessoal que está participando de casa, para mostrar. A Luísa Cristina
Professor Mamadou foi incrível, o programa foi sensacional, obrigado à equipe, obrigado Heloísa, e tem também da Lara Vitória, parabéns para a equipe, programa incrível. Tem um também, Jade, que acho que é da Brena, isso. Parabéns à equipe do Globalizando por essa live importantíssima e trazer convidados tão competentes para falar sobre. Obrigado, Brena. Quero agradecer ao queridíssimo Sérgio Salles, acadêmico do 6º semestre, líder da equipe de Globalizando News. Sérgio, foi um prazer te receber aqui. Foi uma aula hoje, né? Pô, com certeza. Estou fazendo aqui as minhas anotações. Imagino que todas as pessoas que estão assistindo a nossa live de hoje também estão. Eduardo e Larissa. Larissa, parabéns pela sua estreia. Eduardo, sempre um prazer muito grande estar aqui contigo, cara. Professor Mamadou, cara, que honra. Foi incrível. Muito obrigado por essa aula maravilhosa que o senhor deu pra gente. E, pessoal, se vocês perderam algum bloco ou querem voltar a assistir a nossa live, acompanhe a gente aqui no Facebook ou até mesmo em todas as nossas redes sociais, que a nossa equipe de mídia sempre disponibiliza o link para vocês assistirem. Até mais, gente. Obrigado, Sérgio. Quero agradecer ao acadêmico do 8º semestre, líder da equipe de conteúdos do Globalizando, Eduardo, que teve uma aula muito introdutória, muito profunda para o seu TCC, né, Eduardo? Exatamente, professor. A aula de hoje, não falo nem live, a aula de hoje foi incrível, superou as expectativas que a gente estava tendo essa semana toda. Professor Mamadou, foi um prazer tê-lo aqui conosco e já lhe convido mais vezes, porque existem outras facetas do terrorismo que a gente precisa discutir aqui. Professor Mário Tito, Sérgio, Larissa, sempre incríveis, e você que está nos acompanhando, muito obrigado por colocar na sua agenda às 5 da tarde, todo sábado, o programa Globalizando. Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário lá para as nossas redes sociais, seja no Instagram, @programa Globalizando, ou no Twitter, @pglobalizando. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Quero agradecer a quem estreou hoje na apresentação do programa, Larissa Hiro Schoenberg. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço, professor, por me colocarem nesse programa que eu estava muito ansiosa, né, para ter. Obrigada, professor Mamadou, porque foi uma aula incrível. Isso me ajuda a querer continuar estudando segurança internacional. E obrigada aos meus colegas Sérgio e Eduardo, né, por estarem acompanhando aqui comigo. Legal, obrigado, Hiro. E o programa de hoje teve como a direção da transmissão Jade Germano, que também estreou na função. Ela foi auxiliada na cronometragem por Stephanie Rodrigues, esteve também a Camille Freitas, nas mídias Cauene Biapina. E, gente, o próximo programa, no próximo sábado, 17 horas, nós vamos falar sobre distúrbios de comunicação, distúrbios de fala, um tema super importante para você entender os problemas de inclusão ou exclusão social a partir disso no mundo. Eu aguardo vocês. Muito obrigado a todos, professor Mamadou, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, pessoal.